Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar gráfico de barras. Essa aula foi sugerida pela Anne, ela me pediu um socorro aí para estar entendendo melhor esses conceitos. Então vamos lá, fica comigo para vocês pegarem tudo aí que a gente tem de importante sobre gráficos e gráficos de barra. Primeira coisa, para que serve um gráfico? Um gráfico nada mais é do que a representação visual de coleta de dados. Então, quando eu olho aqui para um gráfico, eu consigo perceber de maneira mais clara e consigo ser mais objetiva na pesquisa desse gráfico. Por exemplo, se eu quero pesquisar março, eu já vou direto aqui em março. Se eu quero pesquisar, sei lá, um valor numérico, eu já vou direto no valor numérico. Então, fica muito mais fácil. Então, ele serve para representar dados de economia, dados de geografia, dados matemáticos ou uma pesquisa qualquer. E aí, depois disso, a gente tem o quê? As características deste gráfico. O que eu tenho de importante aqui, ó, eu vou ter o título. Este, por exemplo, é a quantidade mensal de chuvas em Manaus, na cidade de Manaus, no primeiro semestre de um determinado ano. Depois do título, eu tenho o quê? As legendas. Então, este é um gráfico que ele está representado na vertical. Porque as minhas barrinhas estão aqui em pé. Então, é um gráfico na vertical. Aqui na vertical também eu tenho aqui minha primeira legenda. Então, ela é relacionada à quantidade de chuvas em milímetro no determinado período. Na horizontal, eu já tenho o mês de referência. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, aqui eu tenho o título. Aqui no meio, eu tenho os meus dados que foram coletados de maneira organizada. Aqui eu tenho as minhas legendas. E, por último, eu tenho a fonte de pesquisa que sempre precisa estar representado aí no meu gráfico. Vamos ver mais um exemplo. O próximo exemplo é com um gráfico de números inteiros. Agora, a gente vai verificar um exemplo que contém dados com números inteiros. O que é um número inteiro? Um número que ele apresenta tanto no conjunto dos números positivos, tanto no conjunto dos números negativos. Esse exemplo aqui, ó, ele trabalha a temperatura, ó, aqui na minha legenda, em graus Celsius, em relação ao quê? Alimentos. Então, assim, que temperatura que eu devo conservar um alimento? E aí, como é temperatura, eu vou ter números negativos. Quais são os alimentos que eu tenho aqui que estão sendo conservados na geladeira? Frutas. Frutas tem que estar em que temperatura? Quem eu estou acima do eixo principal do gráfico é positivo. Então, eu sei que a fruta, ela está indo até o 6 graus Celsius. Então, a representação dela, eu vou marcar aqui. Não se faz isso no gráfico, mas como é aula, eu vou marcar para ficar bem claro para vocês. Então, aqui, ó. Fruta. Eu tenho que ela está representada em mais 6 graus Celsius. O pescado, ele já está abaixo do eixo, até em que unidade de medida? Até menos 5. Então, o pescado é menos 5 graus Celsius. O leite, qual é a temperatura ideal para ele? Até 4 graus Celsius positivo, porque está acima do eixo. Então, 4 graus Celsius positivo. E, por fim, os frutos do mar, quantos graus? Também menos 5 graus Celsius para ter uma conservação ideal aí desse alimento. Então, eu posso ter gráficos que vão ter dados só com os números naturais, que são os positivos, também como eu posso ter gráfico que vai apresentar dados negativos. Ele apresenta muito em temperatura, em dados econômicos, em movimentação bancária e por aí vai. Agora a gente vai fazer um exemplo para ficar bem claro isso daí para vocês. Eu vou construir o gráfico junto com vocês. Fica comigo porque vocês sempre agora vão fazer uns gráficos tops aí. Então vamos fazer esse exemplo para ficar bem claro. Para adiantar, eu já fiz aqui o eixo da horizontal e o eixo da vertical. Coloquei o título. Qual é o título? Saldo de conta corrente. Dados em reais. Esse daqui eu vou fazer ele como um gráfico na horizontal, porque a gente viu os exemplos na vertical, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. A única coisa que eu vou trabalhar com a barra, né, na horizontal.
Então, o primeiro dia que eu tenho aqui, ó, dia 20/4, o meu saldo foi positivo. Quando o meu saldo é positivo, eu escrevo valores à direita. Quando o meu saldo é negativo, eu escrevo os valores à esquerda. Então, vamos lá, R$100. Para não ficar um gráfico muito grande, a gente faz o quê? A gente pode usar escalas. Nesse caso, a cada 10 centímetros, eu vou usar 1 centímetro. Então, o primeiro valor é 100, então eu vou usar exatamente 10 centímetros para representar esse 100. E aí, eu dou um espacinho para não ficar colado aqui na base e vou usar 10 centímetros, tá bom? Vai pegar até o final aqui da minha folha. Eu tenho que lembrar que o espaçamento aqui, ó, sempre eu tenho que fazer com as mesmas medidas. Então, eu vou usar 1 centímetro para ficar bem bonitinho. E aí, eu fecho aqui. Não esquecendo de colocar qual é o dado de referência disso, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai pintar aqui depois eu pinto aí com vocês, tá bom? Para ficar bem bonitinho, a gente faz aí essa representação, tá bom? Então, R$100 é dia 20/4. O próximo dia, 21, são R$30, né? Eu vou ter que colocar, eu vou ter que colocar também a escala aqui embaixo para ficar bem claro, tá? Então, aqui, ó, cada 1 centímetro, por exemplo, aqui seria R$10, depois R$20, depois 30, 40, 50, 60, 70. Não posso esquecer da escala no gráfico, tá? Mas eu não preciso representar todos os valores, eu preciso representar principalmente aqueles que me aparecem aí no gráfico, tá? Então, aqui, ó, 10, 20, só que aqui já é no sentido negativo. Quais são os negativos? Já vamos representar. No negativo, eu tenho menos 60 e menos 20. E agora, só falta fazer a representação aí dos números. Então, no segundo dia, dia 21, R$30. Eu vou vir até os meus 30. Usa esse espacinho aqui, ó, que aí ele sempre vai ficar certinho. Tá vendo? Dos milímetros para separação. E aí, a gente usa 1 centímetro na altura. E fecha ali a barra, para sempre a barra ficar igualzinha. E preenche. Agora, o próximo, vamos colocar a data, né? Dia 30/4. O próximo que eu tenho de valor aí é dia 22, e ele é no sentido negativo. Se ele é negativo, eu vou representar ele à esquerda. Usando aqui, né, esse espacinho da régua para representar, então, eu vou vir até o menos 60, ó, exatamente aqui. Levanta com 1 centímetro e fecha o gráfico. E a gente preenche. Isso é em relação ao dia 22/4. O próximo que eu tenho, menos 60, o próximo que eu tenho é menos 20, então, vamos lá. Menos 20 tá exatamente aqui, né? Eu faço aqui a representação, ó, coloco aqui mais ou menos nessa altura e vamos fechar aqui esse gráfico. Então, medi 1 centímetro certinho, fechei o gráfico. Aqui é dia 23/4. Agora, eu tenho um saldo positivo nessa conta, de R$80, já 24. 80, eu vou para o lado direito. Até que número? Até o 80, né? Então, 40, 50, 60, 70, R$80. Mede aqui a altura. E aí, a gente traça essa barra. E fecha o gráfico. E aí, a gente preenche todo esse espaço. Esse daqui eu vou acelerar o vídeo para ficar bem legal para vocês acompanharem.
Então é isso, galera. Vocês viram que o gráfico ficou bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha aí, deixa seu comentário, façam exercícios desse e até a próxima. Tchau!